Olá, é nos Campos Gerais que começa o programa de hoje. O Meu Paraná está refazendo a viagem de Dom Pedro II pelo nosso estado. Quando esteve aqui em maio de 1880, o imperador saiu de Paranaguá, passou por Antonina, Morretes, subiu a serra até Curitiba e depois veio para esta região para conhecer Palmeira, Ponta Grossa e Castro. Hoje você vai ver onde ele esteve e o que viu no caminho de volta. Castro, na região central do Paraná, foi o ponto mais distante que a comitiva visitou. Dom Pedro II esteve nesta chácara que pertencia a um francês e se destacava pela produção agrícola. A casa mantém até hoje a arquitetura original. Na varanda ainda estão duas vértebras de baleia. Não se sabe como chegaram ao interior, mas já estavam aqui em 1880 e teriam servido de banco para descanso do imperador. Como em outras cidades, houve muita festa em Castro e visitas a todos os prédios públicos. Câmara Municipal, cadeia e livraria que não existem mais, e as escolas da época. Uma delas ficava nesta casa que pertenceu à professora Emília Eriksen, uma precursora na educação de crianças pequenas. Que ela trabalhava com crianças pequenas em Castro a partir de 1862, 1863, mais ou menos. Então, é um dos primeiros registros de jardim de infância no Brasil e é por isso que essa casa onde estamos filmando foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná por ter acontecido essa escola desse tipo aqui. Em seu diário, Dom Pedro II não deixou de observar. Dona Emília Eriksen parece-me muito boa professora. O netinho dela leu bem, para o que estava preparado, aliás. O Museu do Tropeiro, hoje abrigado em outra casa histórica onde ficaram os jornalistas que cobriam a viagem imperial, tem uma coleção preciosa, a de recipientes para padronizar pesos e volumes no comércio, e o metro padrão, presentes do imperador aos administradores de todas as cidades por onde passou. A igreja matriz também guarda lembranças da visita de Dom Pedro II. Ele deixou um conto de 500 mil réis, ele destinou 500 para as obras da igreja, 500 para a construção de uma escola pública, esmolas e mais um dinheiro destinado para a igreja da freguesia de Tibagi. Provavelmente esse dinheiro que ele deu foi usado depois no embelezamento da igreja, com a compra dos lustres de cristal. Pé na estrada porque a viagem de volta estava só começando. O imperador já tinha visitado a cidade de Ponta Grossa na ida e parou aqui de novo na volta. Nenhum dos prédios visitados na cidade resistiu ao tempo e à falta de preocupação em preservar a história. A casa onde ele ficou, que pertencia a um major, foi demolida. Hoje há um quartel no lugar. Na mesma praça, a catedral ultramoderna desbancou a igreja visitada pelo imperador. Que era o coração da visita dele. A partir dessa do Largo da Matriz é que ele foi visitando outros locais, como a Câmara Municipal. Embaixo do prédio da Câmara Municipal funcionava a cadeia, visitou o Largo do Mercado, visitou as escolas para ver como é que estavam as escolas. O foco dele sempre foi a educação. Foi um imperador ilustrado, uma pessoa com uma compreensão tanto dos problemas pequenos do país, como também com um projeto de futuro para o país. Dentro desse projeto estava o assentamento de imigrantes europeus convidados pelo Império a colonizar o sul do Brasil. As colônias se proliferavam pelo Paraná. Nesta propriedade ficava uma bem-sucedida de agricultores alemães de origem russa. Um marco lembra a passagem da comitiva imperial por aqui. Que representou as colônias de imigrantes para Dom Pedro II. Representava a possibilidade de uma independência em relação à mão de obra escrava e a constituição de uma economia baseada no trabalho de homens livres. O escritor que em 2008 publicou em livro o diário da visita de Dom Pedro II à província do Paraná, lembra que em Ponta Grossa o imperador também conheceu a colônia Sutil, até hoje uma comunidade de negros. E essa experiência que ele viu aqui, só o fato dele ter estado aqui já dava a entender para todos os outros que se relacionassem com ele que ele valorizava isso. Ele valorizava, porque ele está nesse projeto de convencer
os grandes nomes, os grandes proprietários da necessidade da libertação dos escravos. Então a colônia sutil, ela funciona como uma espécie de metáfora para esse desejo de Dom Pedro II, né? Quer dizer, aqui havia uma comunidade que foi alforriada, uma comunidade de negros, e que tinha uma autonomia e que estava produzindo para o desenvolvimento do Paraná e para o desenvolvimento do Brasil. Palmeira foi outra cidade visitada pela comitiva na ida e na volta do interior. Aqui, além de olhar com atenção para os assentamentos de imigrantes, especialmente os que foram enganados com terras improdutivas, Dom Pedro II teve olhos para a infraestrutura. Ponte pequena, mas bem feita, sobre o lajeado, que forma a queda de água perto da casa, com pedras de grés como a Ponte dos Papagaios. Disseram-me que a pedra é escolhida da mais dura. É uma ponte que tem uma importância muito grande para a época, porque era por aqui que passava todo o movimento que vinha do litoral sentido Mato Grosso. E Dom Pedro passou sobre essa ponte e parou, com certeza, deve também ter tecido elogios, a exemplo do que ocorreu quando ele desceu da diligência, passando pela ponte do Rio dos Papagaios, e fez também elogios, porque para a época eram obras notáveis. A próxima cidade visitada foi a Lapa. Ela entrou para o roteiro depois que uma comissão de moradores foi pessoalmente até os Campos Gerais convidar o imperador a conhecer a vila, formada a partir de uma parada de tropeiros. O sacrifício de chegar até lá foi grande. A essa altura, todos na comitiva estavam exaustos. Segundo historiadores, até os jornalistas andavam sem ânimo para escrever. Mas um dos cariocas que estavam na comitiva desabafou na matéria publicada pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Foi um tormento esta viagem. Os que iam dentro dos carros acotovelavam-se a cada instante. Já morreram 9 cavalos, pertencentes a vários donos. É um verdadeiro tour de force esta excursão ao Paraná. Só conheço um homem capaz de resistir a essas evoluções. É o imperador. Dom Pedro II demonstrou realmente ter uma disposição ímpar ao longo de toda a viagem. Mas ele tinha também condições mais favoráveis, a melhor carruagem, cocheiros experientes. Tanto que neste trecho chegou antes dos demais integrantes da comitiva, que se perderam e só foram resgatados de madrugada. Ainda assim, o percurso desde Palmeira foi exaustivo. Foram 12 horas de viagem para chegar a Lapa, dormir e conhecer a cidade em apenas 2 horas na manhã seguinte. A casa onde o imperador se hospedou não existe mais. Ficava ali, a poucos passos da igreja matriz. Esta, sim, ainda é a mesma que o imperador visitou antes de partir. No diário, fez uma rara anotação em tom de deboche. 8 horas, oração na matriz, que é pequena. O vigário pareceu-me um pouco apatetado. Antes, Dom Pedro II já tinha visitado a Câmara Municipal, que até hoje funciona no mesmo prédio. Apenas o andar térreo que abrigava os presos virou um museu de armas. Ele também esteve no Correio e nas escolas. Achou que os alunos não responderam bem às perguntas que fez. Talvez por isso tenha sugerido que o teatro, à época em construção, virasse casa de aulas. A última visita à Lapa foi à colônia Mariental, onde viu poloneses contentes e adaptados à nova terra. No próximo bloco você vai saber como foi a etapa final desta viagem, passando novamente por Curitiba e descendo a serra até o litoral.